Olha, há 11 anos atrás, numa montanha da Patagônia chilena, eu aprendi uma das lições mais valiosas da minha vida. E hoje, eu estou aqui para contar essa história para vocês. Mas para isso, eu preciso falar sobre 3 objetos. O primeiro deles é um giz. O segundo é um carregador de celular. E o terceiro é essa câmera fotográfica. Então agora eu quero convidar todos aqui a não usarem apenas a lógica, mas também a imaginação para entender como a educação e um outro elemento muito especial podem ser combinados na criação de futuros mais sustentáveis, inclusivos e regenerativos. E para começar, vamos falar disso aqui, de um giz. Quando a gente fala de giz, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de muitos, inclusive da minha, é escola. E qual que é o principal objetivo de uma escola? Nos ajudar a aprender. A escola nos ajuda a aprender. E existem várias definições possíveis para o que é aprender. Mas eu gosto de uma que é muito simples, que diz que aprender é uma estratégia de resolução de problemas. Pensem comigo. Quando um bebê aprende a andar, ele está resolvendo um problema de locomoção. Quando uma criança aprende a somar, ele está resolvendo um problema de matemática. Quando um adulto aprende sobre liderança, ele está buscando resolver um problema sobre negócios. Aprender é uma estratégia de resolução de problemas. E se a escola nos ajuda a aprender, a escola nos ajuda a resolver problemas. Mas sabem quem mais nos ajuda a resolver problemas? A natureza. A natureza é especialista em resolver problemas. E talvez isso seja um pouquinho distante para alguns de vocês, então eu gostaria de fazer um exercício mental aqui com cada um de vocês. Pensem o conhecimento acumulado de todo mundo que está aqui nessa sala agora. Junta tudo isso. Agora pensa no conhecimento acumulado de todas as pessoas dessa cidade. De todas as pessoas desse estado, desse país. E agora pensem no conhecimento acumulado de todas as pessoas desse planeta. Mas não apenas aquelas que estão vivas agora, e sim todas aquelas que já pisaram no planeta nos últimos 200 mil anos. Parece muito, né? Agora pensem no conhecimento acumulado de toda a vida. Em toda a sua trajetória, algo em torno de 3,8 bilhões de anos. Esse número também pode parecer um pouco distante, então eu vou fazer uma analogia para vocês. Imaginem que a história da vida seja um calendário, de janeiro até dezembro. E que a vida surgiu no dia 1º de janeiro. Se a vida surgiu no dia 1º de janeiro, nós, seres humanos, chegamos a esse planeta apenas às 23 horas e 45 minutos do dia 31 de dezembro. Isso mostra que a quantidade de repertório de conhecimento acumulado pela natureza é brutalmente superior à nossa. E que quando a gente chegou aqui, muita coisa já tinha acontecido. Ela já tinha se preparado e resolvido muitos problemas. Agora imaginem o poder de aprender com todo esse repertório acumulado. A boa notícia é que isso é possível, já é feito. Inclusive eu trouxe até alguns exemplos para vocês. Imaginem vocês que hoje baterias flexíveis são inspiradas em peixes elétricos. Isso é fundamental para que a gente possa avançar em tecnologias como dispositivos vestíveis, por exemplo. Além disso, temos superfícies anticongelantes. Imagine o avanço na área de aviação que uma tecnologia inspirada nos olhos da mariposa pode gerar. Uma superfície anticongelante. Imagine agora uma filtragem de água com um dispositivo acessível, que pode estar em qualquer lugar do mundo, independentemente do custo, que é inspirado no sistema de transporte de árvores. Não só um impacto para a saúde, mas o impacto social que isso pode gerar. Imagine também uma superfície
antimicrobiana, uma superfície que impede que as bactérias fiquem aderidas. Isso inspirado, sabe no quê? Na superfície de um tubarão. Imagine o impacto que isso tem na área médica, onde você precisa conter o avanço bacteriano e que você nem sempre pode dispor de medicamentos. Imaginem também um planejamento logístico de entrega, uma frota de caminhões, por exemplo, inspirados em um algoritmo de abelhas. Tudo isso são exemplos que a gente pode citar sobre como a natureza consegue resolver os seus problemas e a gente, com um olhar atento e um método muito bem estruturado, consegue fazer com que isso sirva de inspiração para as nossas tecnologias humanas. Mas não para por aí, já que uma superfície hidrodinâmica baseada em escamas de peixe também é possível. E por fim, por que ficar só no planeta quando a gente pode falar sobre toda a galáxia? Vocês sabiam que um algoritmo baseado no crescimento de um bolor tem ajudado astrônomos a mapear toda a teia cósmica, toda a expansão das galáxias? Imagina então, quando a gente for limpar o banheiro, limpar a cozinha, que a gente pode estar destruindo os segredos do universo, alguma coisa do gênero. Mas é real isso. E quando a gente olha de uma maneira atenciosa para a natureza, a gente percebe que os problemas que nós temos hoje, talvez já tenha sido resolvido por eles. E a grande ideia é o quê? Como é que a gente faz essa transposição do meio natural para as nossas necessidades humanas? Vocês entenderam o quanto que o repertório natural é incrível? Isso mostra que dá para aprender não apenas na escola, já que a vida ele é uma grande escola a céu aberto. Mas quando a gente fala de aprender com a natureza e com todos esses exemplos que eu acabei de dar para vocês, ela não diz respeito apenas de olhar para as tecnologias, olhar para as soluções, olhar para as estratégias, mas também olhar para o seu fluxo, tá? E eu acho que todo mundo aqui tem um desse, ou pelo menos sabe o que é. Um carregador de celular. A função dele é fazer com que a energia de uma tomada flua em direção a um dispositivo. E uma vez que essa energia flua, esse dispositivo pode operar para a razão para a qual ele foi projetado. E ele pode ter ação, ele pode ter movimento. E o que isso tem a ver com educação? Bom, vamos lá. Quando a gente aprende, uma coisa muito interessante acontece na nossa cabeça. Novas conexões são geradas entre os neurônios. Essa é a forma que o nosso cérebro tem de interiorizar o conhecimento. E quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente vivencia aquele aprendizado, mais fortes essas conexões ficam. E melhor a gente fica. Só que o interessante é que o oposto também acontece. Já que se a gente para de usar uma habilidade ou um conhecimento, essas conexões se enfraquecem. Isso acontece porque o cérebro humano tem horror a desperdiçar energia. Ele odeia desperdiçar energia. E desperdiçar energia com uma estrutura que não está sendo utilizada. Mas o mais interessante é que essa verdade não é apenas para o cérebro humano, mas para toda a natureza. A natureza odeia desperdiçar energia. Aliás, a natureza, sabendo que a vida precisa se expandir de uma maneira poderosa e exuberante, ela sabe o que funciona mais e o que funciona menos. Economia de energia faz com que a natureza projete formas mais eficientes e processos mais eficientes, mas não apenas isso. Nós temos também outros padrões que fazem com que a natureza possa fluir de uma maneira cada vez mais exuberante e poderosa, como eu havia dito. Transformação de materiais é um outro padrão. A natureza faz com que o resíduo de um indivíduo se torne a matéria-prima de outro. Perceberam, então, que se a natureza transforma o resíduo de um na matéria-prima de outro, o lixo claramente é uma invenção humana? Aliás, não só transformação de materiais, mas a resiliência a perturbações é um outro padrão natural. A natureza tem diversos mecanismos para conseguir sair de um distúrbio e continuar evoluindo. Diversos mesmos.
Além disso, a natureza gera benefícios mútuos, né? Tem até uma frase muito famosa da Janine Benyus, que ela fala que a vida cria condições para a vida. Isso é muito verdade. A gente entende a natureza como uma grande teia, onde os benefícios não são concentrados, e sim expandidos a nível ecossistêmico. E a natureza também usa informação, ela é sintonizada, usa informação do meio para a tomada de decisões e para a sua operação. Pensem, conservação de energia, transformação de materiais, resiliência a perturbações, benefícios mútuos e uso de informações. São padrões que a natureza tem para que a vida prospere, e para que a vida se estabeleça, e para que a vida se estruture nesse planeta. Isso nos leva a uma questão muito importante para nós humanos. Será que toda a nossa inovação e o fato de talvez sermos os maiores especialistas em alguns aspectos específicos, isso faz com que a gente consiga criar algo que tenha impacto positivo a longo prazo? Ou será que a gente precisa pegar todo esse conhecimento e colocar em fluxo com a nossa essência, que é natural, mas também com todos esses padrões que eu acabei de falar, para que tudo aquilo que a gente faça e crie possa estar em sintonia, em fluxo? Conhecimento em fluxo, ele muda o jogo. Ele tem a capacidade de fazer o desperdício se transformar em eficiência. A competição em colaboração. E todo o senso predatório que nós temos em senso de pertencimento. E o que um carregador de celular tem a ver com tudo isso? Vocês podem estar se perguntando. Imaginem que se vocês precisarem de uma energia para criar movimento em vocês, talvez vocês precisem se reconectar, mas não numa tomada, e sim com a natureza, para fazer com que toda essa energia se torne movimento, e para que vocês cumpram aquilo que vocês existem para cumprir. E por fim, mais uma coisa precisa ser dita, e essa coisa envolve também o aprendizado com a natureza. A gente falou aqui sobre olhar as tecnologias, as estratégias, a gente falou sobre entrar em fluxo com os processos e como a natureza opera. Mas algumas coisas acontecem quando a gente se conecta de fato com algumas pessoas e com alguns lugares. Talvez algumas pessoas aqui gostem de matemática, mas nem todas. Talvez algumas pessoas aqui gostem de artes, mas nem todas. Algumas pessoas aqui com certeza gostam de esportes, mas nem todas. Pensem, não é bem mais fácil a gente colocar energia e tempo naquilo que de fato se conecta com a gente? Isso vale para matemática, para as artes, para esporte, mas também para pessoas. Há 11 anos eu resolvi subir uma montanha. E nessa subida, eu presenciei maravilhas. Eu vi a natureza de uma maneira pungente. Eu vi processos físicos, químicos, biológicos acontecendo. Eu senti medo, eu senti frio, eu senti êxtase, eu senti tudo. Eu me conectei a pessoas e eu aprendi da melhor forma possível, que é vivendo. Mas eu achava que aquela seria uma das experiências mais impactantes da minha vida. Mas a verdadeira aventura só aconteceu 1 ano depois que eu voltei da montanha. Sabe, tem horas que eu olho para esse mundo hiperconectado, que eu vejo esse mundo maluco, esse mundo que a gente vive, e eu penso o quanto que a gente está perdendo algumas coisas estão escapando das nossas mãos, e a gente está vendo a vida passar muito rápido, a vida está passando muito rápido. Mas aí eu me lembro do que aconteceu 1 ano depois que eu voltei da montanha. 1 ano depois que eu voltei da montanha, aconteceu uma coisa que me fez me reconectar com o milagre da vida e fez com que eu entendesse o valor do tempo. Algumas vezes também eu sinto o coração apertar quando eu olho para tantas previsões
que mostram futuros sombrios e tragédias e crises e aquela coisa toda. Mas daí eu lembro do que eu aprendi com o que aconteceu 1 ano depois que eu voltei da montanha. 1 ano depois que eu voltei da montanha, aconteceu uma coisa que me fez entender que a educação não é um ato comum. A educação é uma força poderosa, que é capaz de moldar o futuro que a gente quer, que a gente precisa e que a gente merece. Antes eu admirava a natureza, mas 1 ano depois que eu voltei da montanha, aconteceu uma coisa que me fez não só admirar, mas ter um olhar generoso para todas as formas de vida. E também entender a natureza como uma grande mentora que ela é. 1 ano depois que eu voltei da montanha, aconteceu uma coisa. E essa coisa foi que eu me tornei pai. E tudo mudou. Cada passeio, cada expedição, cada bronca, cada celebração, tudo isso me trouxe a verdadeira clareza de que tanto a natureza quanto a educação tem como estrutura 2 coisas: a conexão e o amor. Sabe, eu gosto de acreditar que para aprender com a natureza, a gente precisa mergulhar nas suas tecnologias. A gente precisa entender como ela resolve problemas, admirar a sua beleza, copiar como um artista. Eu também acredito que para aprender com a natureza, a gente precisa mergulhar no seu fluxo, se conectar, para que tudo aquilo que a gente faça, de fato, gere benefícios positivos, não só para a gente, mas para o mundo, a longo prazo, de uma maneira sintonizada. Mergulhar, admirar, aprender, fluxo. Sobretudo, eu entendo que para aprender com a natureza, a gente tem que fazer 2 coisas. Entender com o que nos conectamos e o que amamos. Muito obrigado.